A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na igreja sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. E eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversarmos uma porção de sua palavra. Eu quero agradecer a minha pastora presidente, pastora Luíde Ramos, e ao idealizador de todo este projeto, pastor Gedeon Júnior, pela oportunidade que me concedem. Amados, nós estamos estudando o livro de Juízes, o segundo livro histórico, e o primeiro livro é Josué. E nós vemos que no livro de Juízes mostra como o povo de Israel agiu segundo a orientação de Deus. E Josué em todas as suas conquistas. Agora, em Juízes, é a forma como o povo viveu na terra prometida, a forma como continuou a conquista dos povos faltantes. O que se esperava era que Israel continuasse conquistando as terras e os povos que não tinham sido conquistados, e assim os eliminando. Mas, infelizmente, em desobediência à ordem do Senhor, que dizia para que eles expulsassem os povos, eles desobedeceram e com a ideia de fazer esses povos escravos, eles começaram a se misturar com os povos, adorando aos seus deuses. Nós vemos que na época de Josué, segundo Juízes 2, o povo ele servia ao Senhor. Mas quando aquela congregação, toda aquela congregação, aquela geração morreu, levantou-se uma nova geração que não conhecia a Deus. E eles fazem mal o que é diante do Senhor, vivendo um período de anarquia, de apostasia, de cativeiro, aqueles que tinham sido conquistados e deveriam ser destruídos. Eles não seguem esta ordem. Por isso, nós vemos que Deus permite que eles se tornem presa dos seus inimigos, os quais os afligem. Quando o povo gemia, o Senhor levantava juízes que eram aqueles que dirigiam militarmente, politicamente, socialmente, lideravam o povo. Eles eram heróis do povo e eles eram levantados por Deus. E durante o período do juiz, o povo servia ao Senhor e obedecia aos seus estatutos. Mas quando o juiz era enterrado, a fidelidade do povo era enterrada também. E os israelitas voltavam a fazer aquilo que Deus reprovava. Foi um período que sempre dizemos de gangorra espiritual. E o período de Juízes foi um período entre 30 a 350 anos. E nessa época, julgaram 11 homens e uma mulher. Foi o total de o quê? 12 juízes. E hoje nós vamos ver o último juiz. Nós estamos iniciando Juízes capítulo 13. E o último juiz foi Sansão. Sansão, ele não era previsível e ele nem era confiável. Ele era um homem de ânimo dobre. Ele era inconstante em todos os seus caminhos. E no caso de Sansão, era preciso sempre o quê? Confiar desconfiando. E a partir de hoje, nós vamos ver quem era Sansão. Sansão foi um líder em Israel conhecido por sua força. Sansão, ele luta contra os filisteus, o povo que oprimiu por 40 anos o povo de Israel. E segundo a Bíblia, Sansão era um homem muito forte e a sua força, ela vinha de Deus. E Sansão viveu no tempo em que Israel ainda não tinha rei. E após a conquista da terra prometida, e Sansão viveu na parte sul da região que hoje chamamos de faixa de Gaza. Os juízes não eram juízes no sentido moderno,
mas eram heróis do povo que traziam libertação. Nós vamos ver que Sansão, ele era corajoso diante dos outros homens. Sansão, ele não resistia, apesar de ser um homem forte e corajoso, ele não resistia aos encantos femininos e contava para as mulheres todos os seus segredos. Ele recebeu o poder pelo Espírito Santo de Deus e entregou o corpo aos desejos da carne. Chamado a declarar guerra aos filisteus, ele confraternizou com o inimigo e tentou até se casar com uma filisteia. Nós vamos ver tudo isso. E o nome Sansão? Sansão quer dizer ensolarado. E é uma ironia, né? Porque nós vemos que esse juiz, ele encontrou no seu fim o quê? A escuridão, porque ele foi cegado pelo inimigo, pelo qual ele deveria o quê? Conquistar. E nós vamos ver que 4 são os capítulos do livro de Juízes que são dedicados ao relato da história de Sansão. Os capítulos 13 e 14, que apresentam esse menino ensolarado e os seus pais. E nós vemos um brilho, às vezes enfraquecido. E Sansão, pelo fato de Sansão brincar com o pecado. E em Juízes 15 e 16, nós vemos que o brilho de Sansão ele se apaga e Sansão morre como um Marte sobre as ruínas do templo um templo pagão que nós vamos ver, e um triste fim para uma vida que poderia ter sido tão promissora. E aqui nós vamos perceber que os propósitos de Deus, eles são estabelecidos para a nossa vida, e eles são cumpridos. Mas muitas vezes de uma forma que quando nós desprezamos ao Senhor, temos um fim bastante triste. Nós vamos ver que Sansão, ele foi uma criança incrivelmente promissora. Irmãos, nós vemos que pela última vez nesse livro, nós vamos ver que os filhos de Israel estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Veja só, logo no capítulo 1, no capítulo 13, no versículo 1, diz assim, no finalzinho: eles faziam mal que era aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E aí começa a falar sobre a família de Sansão. Ele diz assim, olha, que Sansão nasceu em Zorá, cidade na tribo de Dan, próxima à fronteira com a Filístia, e Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus, o que significa que os seus 20 anos como juiz transcorreram durante os 40 anos do domínio filisteu. E nós vamos ver no versículo 2 que a Bíblia diz que havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E nós vamos perceber que é interessante que esse texto, ele não apresenta qualquer evidência de que Israel tenha clamado ao Senhor. Nos outros juízes, nós vemos que eles clamaram ao Senhor, não aguentavam mais a opressão, eles pediam libertação e o Senhor os levantou, juízes para libertarem. E nós vamos ver que Israel aqui não tinha clamado ao Senhor e nem pedido por libertação em algum momento do domínio filisteu. Os israelitas pareciam estar acomodados à sua situação e não queriam que Sansão causasse tumulto. E ao contrário da maioria dos juízes anteriores, Sansão,
ele não livra o seu povo do domínio estrangeiro, mas ele começa um processo de libertação que seria concluído por outros. Nós vamos ver que seriam necessários as orações de Samuel. Lá nós vamos estudar em 1 Samuel 7, quando começa a libertação do povo em relação aos filisteus, e a conquista de Davi em 2 Samuel 5, dos versículos 17 ao 25, para concluir o trabalho de Sansão. E aí Sansão inicia essa tarefa e é concluída com Samuel e com Davi, dando a Israel a vitória absoluta sobre os filisteus. Nós vamos perceber que dos versículos 2 ao 5, nós vamos falar sobre o nascimento de Sansão. E deixa eu te falar algo, quando Deus ele quer fazer algo verdadeiramente glorioso no mundo, ele não envia um exército, mas ele envia um anjo. E no versículo 3 nós vamos ver, o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Nós vemos diversas ocasiões na Bíblia Sagrada um anjo visitando um casal e prometendo enviar uma criança. Vocês lembram de Abraão, de Sara? Deus lhes deu Isaque. Quando chegou a hora de livrar Israel da escravidão no Egito, Deus enviou quem? Moisés aos seus pais Arão e Joquebede. E muitos anos depois, Israel precisou de um reavivamento. Deus enviou um bebê a Ana, Samuel, um profeta grandioso que a palavra do Senhor nos diz. E também nós temos, quando foi alcançada a plenitude dos tempos, Deus deu o menino Jesus a Maria. E essa criança cresceu para morrer na cruz pelos pecados do mundo. E os bebês, meus irmãos, são criaturas frágeis, mas Deus ele usa coisas fracas no mundo para confundir as fortes. E os bebês, eles precisam de tempo para crescer, mas nós temos um Deus que ele é paciente e nunca se atrasa ao cumprimento da sua vontade. E nós vamos ver aqui que para Sansão, para a sua vinda à terra, Deus envia um anjo. Houve uma visitação de um anjo, e aqui não era um anjo qualquer. Quando eu estava estudando o texto, eu lembrei do meu pai, nosso saudoso pastor Gedeon. Ele sempre dizia, olha, quando vocês virem na Bíblia Sagrada anjo com letra maiúscula, aqui é o próprio Cristo. Nós fomos ensinados dessa forma. E aqui diz anjo do Senhor. Pega a sua Bíblia, olhe. Está escrito com letra maiúscula? Aqui é o próprio Cristo, que visitou a esposa de Manoá. Era Jesus Cristo, Filho de Deus. E a esposa de Manoá, ela era estéril. E ela não esperava ter mais um filho. E uma vez que a mãe teria maior influência sobre a criança, tanto antes do nascimento quanto depois do nascimento, o anjo descreveu com grande seriedade quais seriam as suas incumbências. Interessante, me faz parar e pensar, né? Ele diz no versículo 3, olha, você conceberá e terá um filho. E no versículo 4, agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem coma coisa imunda. Tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino é nazireu. A instrução de separação aqui não era só para o menino, mas era também para a mãe.
Nós, como mães, devemos entender que nós temos uma responsabilidade muito grande na vida dos nossos filhos. Desde o ventre, nós devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Eu lembro-me, o Senhor me deu o privilégio de ter 2 filhas. E desde quando eu sabia que estava grávida, eu colocava a mão na barriga e eu dizia: Senhor, são tuas. São herança, é herança que Deus nos deu. Os nossos filhos são herança do Senhor. É isso que a palavra do Senhor nos diz. E eu sempre coloquei a mão no meu ventre, eu dizia: são tuas, são consagradas a ti, para fazer diferença nessa terra. E que o Senhor me dê graça, a mim e ao meu esposo, para que possamos ministrar sobre a vida delas, ensiná-las, admoestar da maneira correta para o teu reino. Porque elas são do Senhor. Irmãos, os nossos filhos, eles são do Senhor. Eles são herança do Senhor. E nós vamos um dia prestar contas a Deus dessa herança. O grande dono da terra voltará. E nós vamos ter que prestar contas. Antes de ganhar, irmãos, o mundo inteiro, de sairmos evangelizando, nós temos que ganhar o nosso lar, a nossa casa, termos os nossos filhos na presença do Senhor. E mamãe, essa responsabilidade é muito grande para nós. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, ela destrói com as suas próprias mãos. A mãe ajunta ou a mãe separa. A mãe, ela faz diferença dentro de um lar. Portanto, se separe ao Senhor, se consagre ao Senhor, para que quando o Senhor lhe der filhos, você saiba criá-los na presença do Senhor. Você que ainda não é mamãe, você ainda que não tem um filhinho, mas o Senhor dará, porque o Senhor tem prazer e é promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Coloque a mão no seu ventre e diga: Senhor, quando eu tiver, eu quero consagrar a ti. E quando estiverem nos seus ventres, e quando estiverem nos seus braços, consagre-os ao Senhor. Tire tempo para investir na Bíblia Sagrada, na oração, na ministração sobre a vida dos seus filhos, porque aí você vai ver a diferença que eles farão nessa terra. É aquilo, todos os coleguinhas fazem, mas eles são separados. Eles não podem fazer, porque eles são do Senhor. E nós vamos ver que Sansão, ele seria nazireu desde o ventre da mãe dele. E o termo nazireu vem da palavra hebraica que significa separar, consagrar. Os nazireus, eles eram indivíduos que durante um determinado tempo consagravam-se de maneira especial ao Senhor. Abstinham-se do vinho, das bebidas fortes, evitavam tocar em cadáveres e, como sinal de sua consagração, eles deixavam o cabelo crescer. E nos estatutos acerca da lei do nazireado, nós podemos ver como funcionava lá em Números 6. Leiam Números 6. E nós vamos ver que a esposa de Manoá, ela deveria ter cuidado com o que comia, com o que bebia, com a sua dieta, pois influenciaria o quê? Na vida do filho nazireu. Mesmo antes do nascimento, ele não poderia ser contaminado. E o voto de nazireado de Sansão não foi voluntário, irmãos. Foi dado por Deus. Existem pessoas que o Senhor escolhe desde o ventre. E não existe, eu quero ser, não quero ser. Você é. E no momento exato, Deus vai te encontrar. É interessante isso, né? Tem pessoas que tentam se esquivar e fugir. Mas olha, quando você é escolhido pelo Senhor, o Senhor, ele te encontra no momento certo. Você pode tentar fazer algumas coisas, mas no momento certo pode ficar tranquilo, que o Senhor vai te achar. E nós vamos ver que a mãe do menino, ela fazia parte deste voto de consagração. Mamães, nós fazemos parte de consagrar e temos essa responsabilidade de colocar os nossos filhos diante do Senhor. Eu sei que criar filhos não é fácil.
Mas quando nós trazemos Jesus para dentro do nosso lar, tudo fica mais tranquilo. As guerras que nós não conseguimos guerrear, Ele guerreia por nós. As lutas que nós não conseguimos lutar, Ele luta por nós. Tragamos Cristo. Vamos colocar o Senhor Jesus na criação dos nossos filhos. E aí nós vamos ver quão simples e agradável vai se tornar essa tarefa que às vezes achamos tão árdua, né? E a mãe do menino, então, ela fazia parte desse voto da consagração. E ela deveria evitar qualquer coisa relacionada às uvas e às comidas que eram consideradas impuras, segundo a lei mosaica. Nós vemos o que era considerado impuro, segundo a lei mosaica, em Levítico 11 e Deuteronômio 14, de 13 a 20. E o voto nazireu, ele costumava durar um tempo determinado. Mas no caso de Sansão, irmãos, olha o que diz o versículo 7. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho e nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o último dia da sua vida. O nazireado de Sansão se estenderia por toda a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para cada um dos irmãos. Nós fomos eleitos por Deus e nós somos propriedade exclusiva de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o reconhecemos como único e suficiente Salvador, nós somos separados por Deus. E nada mais, aquilo que quer nos afastar do Senhor, o pecado que quer nos desviar o alvo, nós devemos nos afastar, porque nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. E não é a relativização do mundo de hoje, da modernidade, que vai nos afastar do Senhor. Porque relativismo, hoje, mas eu posso isso, mas eu posso... Não, a Bíblia diz o que podemos e o que não podemos fazer. E ela não muda, ela é a mesma. E ela é absoluta em todos os seus propósitos e determinação. E os nazireus, Sansão no caso, ele seria dedicado a Deus por toda a sua vida. Então nós devemos ser consagrados. A partir do momento que eu aceito Jesus, que você aceitou Jesus, nós devemos nos separar para o Senhor e não fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E aí nós vamos ver que a esposa de Manoá, ela foi imediatamente contar ao marido sobre a visita e a mensagem daquele desconhecido, apesar de o casal ainda não saber que o visitante era o Senhor, né? Porque Manoá imaginou que se tratasse de um homem de Deus, talvez um profeta itinerante, e orou ao Senhor para que enviasse esse homem outra vez. É impossível não ficar impressionado com a devoção desse marido e de sua esposa, um ao outro e ao Senhor, nesse tempo dos juízes que estava sendo dominado pela apostasia, pela anarquia, mas aqui haviam ainda lares em Israel, lares israelitas que eram consagrados ao Senhor e que criam na oração. E Deus, ele continua operando no meio deles. Deus, ele respondeu às orações de Manoá e deu a oportunidade de fazer uma pergunta importante. Mas o anjo do Senhor, ele não respondeu. Nós vamos ver que Manoá ora incessantemente no versículo 8 e Deus ouve a oração. No versículo 9, e o anjo do Senhor veio outra vez à mulher, ela estava no campo, porém ela não estava com o marido. E ela apressou-se, ela corre, ela chama o marido e disse, aquele homem veio a mim outro dia. Aquele homem que veio a mim outro dia, ele apareceu. Aí Manoá levanta, vai aonde está aquele homem e disse, e pergunta, você é o homem que falou a esta mulher? E ele disse, eu sou.
E Manoá disse, olha, cumpram as tuas palavras. Mas como é que é o modo que eu devo viver e fazer com o menino? E aí ele disse o seguinte, o anjo do Senhor disse a Manoá, tudo o que eu disse à mulher, se guardará ela. E de tudo o que procede na vide, não comerá, nem beberá vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto tenho ordenado guardará. E aí nós vamos perceber que quando ele não quis repetir tudo o que tinha falado a mulher, ele falou algumas coisas. E quando se cumprirem as palavras, ele diz, olha, mas quando me dá a oportunidade de saber de qual é o teu nome, nós vamos perceber, meus amados, que a lei do Antigo Testamento, ela não apenas dava instrução sobre alimentos limpos e imundos para os nazireus, mas ela também dizia aos pais como deveriam criar os filhos. E a lei já estava estabelecida. Deuteronômio 6. Então não havia necessidade do Senhor dar mais instruções a Manoá e à esposa, quando a palavra de Deus já lhes dizia o que fazer. O mensageiro simplesmente repetiu a advertência que já tinha dado à esposa de Manoá. Às vezes nós ficamos perguntando, isso é certo eu fazer? Isso é errado eu fazer? Irmãos, a Bíblia está aí para isso. A Bíblia tem que nos valer como regra de vida, de fé, de viver. Tem tanta... A Bíblia, ela nos fala tudo o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Aí não vem eu perguntar, Senhor, é para eu fazer isso ou é para eu deixar de fazer? Já está dito. A Bíblia já diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu só tenho que seguir. A minha obrigação é obedecer, é seguir. Tem gente que faz coisa absolutamente fora da Bíblia. Faz sacrifício, faz aquilo outro, faz aquilo. E a Bíblia não manda fazer nada disso. A Bíblia manda obedecer. Por isso a gente tem que ler a Bíblia, nós devemos conhecer a Bíblia e saber o que a Bíblia manda nós fazermos. A Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E é assim que tem que ser. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. E Deus não ia repetir. Ele já tinha dito o que era para fazer na lei, então estava lá à disposição. E nós sabemos também o que devemos fazer. E aí nós vamos ver que Manoá diz ao anjo, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Ele desejava ser um anfitrião gentil e atencioso. Mas o visitante deu uma resposta enigmática e disse, olha, eu não comeria dos alimentos dele, mas eu permito que vocês ofereçam o holocausto ao Senhor. Afinal, o filho que lhes havia sido prometido era uma dádiva de Deus e deveriam dar louvores e graças a Deus. E nós vamos perceber, olha, no versículo 16, olha, ainda que me detenhas, não comerei o teu pão, e se fizeres holocausto, oferecereis ao Senhor, porque, diz aqui, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Até o momento eles não tinham percebido que era o próprio Cristo que estava ali. E aí nós vamos ver que Manoá lhe pergunta para o anjo, e qual é o teu nome? Porque quando se cumprir essa palavra, eu quero ir atrás de ti, eu quero te honrar. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Irmãos, eu acho que quando Manoá escuta isso, ele treme nas bases. Olha, nós vamos ver que essa mesma palavra ela é usada para falar do Messias, lá em Isaías 6, capítulo 9, lá em Isaías 9, capítulo 6, que quando diz, olha, e o menino vos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está dos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Era um dos nomes de Jesus. E foi
traduzido maravilhosamente em Juízes 13:19. Olha só. Então Manoá tomou um cabrito de oferta de manjares e os ofereceu sobre a penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar aos céus, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E que, vendo Manoá, sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. E então concebeu Manoá, Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. Irmãos, quando eles descobriram que aquele anjo era o anjo do Senhor, o próprio Cristo, Manoá encheu-se de temor, pois os israelitas, eles criam que ninguém poderia ver Deus e sobreviver. E usando o bom senso, a esposa diz: olha, Manoá, convence Manoá, né? Não vai ser possível nós morrermos. E ao mesmo tempo, cumprirem as promessas de Deus. Olha só, Manoá disse à sua mulher, no versículo 22, certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Aí a mulher, no versículo 23, diz assim: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Porque a promessa seria cumprida. E aí nós vamos ver que no versículo 24, depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Nós vamos perceber que Sansão, como eu disse, o nome significou o quê? Ensolarado ou brilho. E sem dúvida ele trouxe luz e alegria para Manoá e sua esposa. Um casal que acreditava que jamais poderia ter uma família. E também começou a trazer luz para Israel durante os tempos de treva da opressão dos filisteus. E nós vamos ver que no caso de Sansão, diz que o Senhor o abençoou e a mão do Senhor estava sobre ele de maneira especial. O segredo da força extraordinária de Sansão era o seu voto de nazireu, simbolizado pelos cabelos que nunca haviam sido cortados, e a fonte dessa força era o Espírito de Deus. Meus amados, o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Astaol. E aqui nós encerramos o capítulo 13 de Juízes. E nós amanhã, se Deus quiser, continuaremos a falar sobre este menino que teve um nascimento de forma maravilhosa, quando o próprio maravilhoso que é Cristo veio dar as boas novas aos seus pais. Que Deus os abençoe. Um dia de bênção na presença do Senhor.